Eu sou Arel, um garoto que vive num mundo de fantasia, onde todos recebem uma bênção em forma de profissão concedida pela deusa. Esta profissão irá determinar o que eles se tornarão quando crescerem, e é revelada no seu 10º aniversário. Hoje é um grande dia porque acabei de completar 10 anos, e estou prestes a ser designado para uma nova profissão. Meus pais e minha irmã estão todos muito animados. Todos estão imaginando que tipo de profissão legal eu receberei, mas eu mesmo não pareço ter nenhum interesse neste sistema. Após o café da manhã, a família rapidamente se dirigiu à igreja, onde um padre estava perto do altar, tocando os adolescentes, o que provavelmente é normal em todos os mundos. Ele começou a dizer a cada criança qual era sua profissão. Alguns se tornaram ferreiros, outros cozinheiros. Minha irmã me disse que as profissões também são influenciadas pelas profissões dos pais. Então, talvez eu receba algo realmente legal. Quando chegou a minha vez, caminhei até o padre. Todos ao redor começaram a sussurrar animadamente sobre que profissão lendária essa criança receberia, já que sua mãe era uma santa espadachim e seu pai um grande mago. O padre estava animado com a chance de tocar outro garoto. Mas quando ele pressionou minha testa, ele ficou confuso porque nada aconteceu. Eventualmente ele olhou para mim com pena e disse que eu nasci sem uma profissão. Alguns dias se passaram, e meus pais tentaram me animar dizendo que eu não precisava me preocupar em encontrar um emprego e que poderia viver no porão deles para sempre. Mas eu não estava realmente preocupado comigo mesmo. Eu disse à minha família que não estava chateado e afirmei que praticava esgrima desde pequeno. Eu aprimorei minhas habilidades dia após dia. E claro, teria sido muito mais fácil se eu tivesse a profissão de espadachim. Mas mesmo sem ela eu ainda poderia ir para o mundo por conta própria, baseado em meu treinamento árduo com minha mãe dominadora. Minha família suspirou de alívio, e eu saí sozinho e acidentalmente ouvi barulhos vindos do campo de treinamento. Lá, vi dois caras se enfrentando. Embora suas técnicas básicas parecessem fracas, apenas a bênção da profissão de espadachim era suficiente para transformá-los em guerreiros formidáveis. Eles notaram que eu estava assistindo e perguntaram por que eu estava lá. Eu respondi que vim para treinar, o que os fez rir. Eles achavam que um sem profissão nunca poderia lutar contra um verdadeiro espadachim e demonstraram suas habilidades cortando um ao outro aleatoriamente. Eu não fiquei impressionado e perguntei se eles queriam treinar comigo. Os dois caras pensaram que eu estava brincando, mas mesmo assim concordaram. Mas antes que a luta começasse, o cara me perguntou se eu tinha pelo menos um protetor divino. Ao contrário das profissões, todos nascem com um protetor divino, que age como um escudo para protegê-los de ferimentos, mas pode expirar ou ser quebrado por alguém mais forte. Eu acenei com a cabeça para confirmar, o que significava que o cara agora podia atacar com força total sem medo de me matar. No entanto, eu disse a ele que não precisava de um protetor divino para derrotar pirralhos como ele, o que deixou o cara furioso, que correu na minha direção e brandiu sua espada com força total. Eu facilmente bloqueei o ataque, o que chocou o pirralho, e o fez começar a brandir sua espada aleatoriamente. Mas eu continuei bloqueando e desviando todos os seus ataques. O cara começou a ficar desesperado e seu amigo pulou por trás para me derrubar. Mas eu era rápido demais e consegui desviar a tempo. Percebi que comparado à minha mãe esses caras não eram nada. Então 2 contra 1 talvez fosse uma luta mais interessante. Com esse pensamento, eu corri na direção deles e derrubei um com um empurrão na ponta da espada no queixo, enquanto o outro perdeu o equilíbrio ao tropeçar no amigo e também foi derrubado. Ambos começaram a chorar e a reclamar como perdedores amargurados. De repente um garoto ruivo entrou e disse aos dois idiotas para calarem a boca, porque se fosse um campo de batalha eles já estariam mortos. Eu não o reconheci, mas o garoto ruivo parecia me conhecer, pois caminhou direto até mim e me desafiou para um duelo. Ele achava que eu só tinha derrotado esses dois fracassados porque tinha um talento inato de minha mãe, a santa espadachim. Mas como eu era um fracasso sem profissão, eu nunca seria capaz de me manter contra alguém que tinha uma profissão e treinamento adequado. O garoto ruivo finalmente revelou ser o filho do capitão Evans, o chefe da guarda da aldeia. Lembrei-me do capitão quando ele veio pedir ajuda à minha mãe, mas este garoto não se parecia em nada com o homem forte que eu tinha visto. Ele reclamou que minha mãe era sempre considerada a mais forte, embora seu pai também fosse um espadachim profissional, então, para ver qual família era melhor, ele me derrotaria em um duelo. Ambos se posicionaram e a luta finalmente começou. O garoto ruivo imediatamente atacou em rajada, tentando desferir um golpe decisivo o mais rápido possível. Mas eu treinava com minha mãe há muito tempo, e tinha uma defesa extremamente sólida. Nossa velocidade era incrível enquanto nós dois deslizávamos pelo campo de treinamento atacando um ao outro.
deixando os outros 2 pirralhos atordoados no chão. Percebi que, embora o garoto ruivo fosse muito mais forte do que os 2 idiotas, ele estava lutando com raiva, o que o deixava vulnerável. Tentei procurar uma abertura antes de atacar, mas o garoto ruivo estava preparado e usou seu golpe aéreo especial. Eu bloqueei um golpe, mas o outro atingiu meu peito, jogando-me no chão. Fui pego de surpresa e perguntei: "Que tipo de técnica é essa?" Mas o garoto ruivo afirmou que era uma habilidade que um sem profissão como eu nunca aprenderia. Alguns dias se passaram desde aquela derrota, mas uma nova chama acendeu dentro de mim. Fui para a floresta com minha espada e comecei a treinar sozinho em um manequim. E depois de incontáveis tentativas, finalmente consegui recriar o golpe duplo que me derrotou da última vez. Mas antes mesmo que eu pudesse celebrar, um goblin me emboscou pulando da moita. Mas não era páreo para mim. Porque eu me virei, desferi a técnica de corte duplo derrubando o goblin instantaneamente. Eu estava animado com minha nova técnica aprendida, quando de repente, um grande rugido ecoou das profundezas da floresta, fazendo-me tremer até os ossos. Decidi imediatamente correr para a aldeia para avisar os guardas, mas também ouvi o grito de um menino, o que me fez parar. Percebi que o garoto poderia estar em perigo, e que seria tarde demais se eu esperasse pelos guardas. Então, decidi ir para a floresta sozinho. Caminhei silenciosamente por um tempo e finalmente descobri um garoto ferido, que acabou sendo o ruivo que me derrotou no treinamento. Ele parecia muito machucado, com sangue por todo o corpo, e estava apontando sua espada para o inimigo, que acabou sendo um hobgoblin gigantesco. Nem eu nunca tinha visto um na vida real, pois eles nunca chegam perto da aldeia. Perguntei a mim mesmo se deveria correr para pedir ajuda, pois não sabia se era forte o suficiente para derrotar o monstro, mas percebi que o garoto ruivo certamente morreria se eu fosse embora. Finalmente tomei minha decisão e me esgueirei por trás do hobgoblin. E antes que o monstro pudesse acabar com o garoto ruivo, eu desferi um poderoso golpe duplo, rasgando o goblin e matando-o instantaneamente. O garoto ficou chocado ao ver o hobgoblin morto no chão. Mas mais chocante ainda foi o fato de que eu tinha usado um ataque que ele só havia aprendido após anos de treinamento e a ajuda de sua profissão. Eu lhe dei um pouco de água benta para se recuperar, e logo em seguida ele me perguntou como eu havia conseguido fazer aquilo. Eu respondi que meu ataque não tinha nada a ver com ter uma profissão, e que qualquer um com habilidade, velocidade e força suficientes poderia recriá-lo. Expliquei que depois de ser derrotado pelo seu golpe duplo, eu o analisei cuidadosamente e pratiquei repetidamente para entender o básico. Por isso, agora eu podia improvisar o ataque como quisesse. O garoto ainda estava incrédulo e me desafiou para outra luta, e eu aceitei de bom grado. Ambos nos posicionamos um contra o outro e usamos nossas habilidades ao mesmo tempo. Para sua surpresa, eu não apenas bloqueei seu golpe com sucesso, mas também adicionei um terceiro golpe que o atingiu e o jogou no chão. O filho do capitão ficou muito irritado, mas eu expliquei que não estava preso a nenhuma habilidade com limitações. Portanto, meus únicos limites eram minha força e habilidade, o que significava que eu poderia adicionar quantos golpes quisesse se fosse bom o suficiente. Ele se levantou e se engajou em outra rápida batalha, mas desta vez ele foi atingido por um terceiro golpe que foi ainda mais forte do que antes. Ele foi jogado no chão novamente enquanto eu declarava vitória e ia embora. 5 anos se passaram desde aquele dia e eu finalmente decidi partir para Breia, o reino famoso pela esgrima. Minha mãe e o capitão Evans foram treinados em Breia, e eu queria me tornar o melhor dos melhores assim como eles. No caminho, viajei com alguns estranhos, 2 dos quais eram espadachins de alto nível. O homem tinha a profissão de espadachim guerreiro, enquanto a mulher era famosa pela profissão de espadachim de 2 espadas. Ambos também queriam aprimorar suas habilidades em Breia, mas pareciam não se dar bem, e estavam sempre discutindo. O cocheiro disse-lhes para se acalmarem, porque todos estavam indo para o mesmo lugar, mas o homem era muito machista, e queria mandar a mulher de volta para a cozinha. No entanto, antes que pudessem discutir mais, o cocheiro gritou para eles prepararem as armas porque havia problemas. Olhei para cima calmamente, e vi um bando de orcs com seu líder gigante bloqueando o caminho, sem intenção de nos deixar sair vivos. As 2 crianças na carruagem ficaram aterrorizadas e pediram ao lutador para salvá-las. Mas o lutador, fiel ao seu nome, era um canalha e um covarde, declarando que não estava disposto a arriscar a vida pelos outros, e pulou da carruagem, fugindo. A mulher o seguiu, acreditando que neste mundo é cada um por si. O cocheiro preocupou-se, perguntando-se se conseguiria escapar da multidão com sua carruagem e passageiros. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, desci da carruagem sem dizer uma palavra, e comecei a avançar em direção aos monstros. O cocheiro me disse para recuar e fugir. Mas eu simplesmente o ignorei antes de avançar para o primeiro orc e apunhalá-lo no coração.
O cocheiro ficou chocado com minha velocidade e precisão incríveis, enquanto eu simplesmente usava teletransporte, desaparecendo e aparecendo continuamente na frente dos orcs, derrubando-os um por um. Infelizmente, fui cercado por um bando de orcs por todos os lados, o que significava que eu não poderia mais usar minhas habilidades de deslize. Mas, para a surpresa do cocheiro, usei uma técnica lendária chamada Dança das Lâminas, onde girava como um louco derrubando todos de uma vez. O cocheiro não entendeu como eu poderia usar essa habilidade, pois ela era usada apenas por espadachins da classe Princesa da Espada, e elas sempre eram mulheres. No entanto, eu não sou restringido por normas de gênero, pois quero me juntar à comunidade do arco-íris. Então avancei em direção ao líder orc, desviando-o habilmente de seus ataques antes de pular sobre ele e cravar minha espada em seu crânio, matando-o instantaneamente. Finalmente, voltei para o cocheiro chocado, e disse a ele para continuar a jornada para a Breia. Enquanto uma das crianças me perguntava a que classe eu pertencia, eu simplesmente respondi que não tinha nenhuma classe, o que chocou a todos completamente. Lembrei-me de 5 anos atrás, quando mostrei a minha mãe minha nova habilidade de empunhar 2 espadas, e ela pensou que eu estava imaginando. Mas quando lhe disse que estava praticando para copiar qualquer habilidade que visse, ela ficou extremamente feliz e prometeu me ensinar todas as habilidades usadas pela classe Princesa da Espada. De volta ao presente, fui acordado pelo cocheiro, que disse que tínhamos chegado a Breia, a Terra das Espadas. Desci da carruagem e testemunhei o centro da cidade lotado de pessoas com espadas na cintura. Virei-me para o cocheiro e perguntei se ele era um espadachim de alto nível. A princípio, o cocheiro afirmou ser apenas um cocheiro, mas eu sabia que apenas espadachins habilidosos poderiam reconhecer os movimentos que usei ali mesmo. O cocheiro admitiu pertencer à classe Cavaleiro Sagrado, uma classe bastante boa, mas ele estava cansado de lutar. Então, às vezes ele gostava de relaxar e descansar enquanto fingia ser um cocheiro comum. O Cavaleiro Sagrado percebeu que esta era provavelmente minha primeira vez na cidade, e disse que eu precisava encontrar uma guilda primeiro, pois sem uma guilda eu não poderia participar de nenhum torneio. E nesta cidade, lutar e vencer torneios era a principal forma de os espadachins provarem seu valor e ganharem dinheiro. Respondi que não me importava com dinheiro, mas queria lutar contra o espadachim mais forte que este lugar pudesse oferecer. O cocheiro me disse para ter cuidado com guildas tóxicas como as corporações, pois elas podem sugar sua alma, e não de uma forma bonita. Dito isso, o cocheiro virou-se e partiu enquanto eu entrava na cidade, observando todas as diferentes pessoas anunciando suas guildas, recrutando membros e espadachins fazendo fila para tentar a sorte em guildas melhores. No caminho esbarrei acidentalmente em uma loira, que imediatamente se agarrou a mim como uma sanguessuga, dizendo que era membro de uma guilda famosa e queria que eu me juntasse a eles. Imediatamente fiquei desconfiado dela porque ela parecia muito desesperada por membros, então recusei. No entanto, a mulher não me deixou em paz e continuou a me incomodar, insistindo para que eu me juntasse à guilda deles. Mas eu não era um tolo, e continuei recusando. Perguntei a ela qual era a guilda mais forte aqui, e ela relutantemente respondeu que a guilda Lâmina Sombria era uma das mais fortes atualmente porque tinha 8 espadachins de alto nível. Perguntei a ela o caminho e imediatamente segui em direção a essa guilda. Fui parado na rua por um guarda, que me instruiu a ir até a recepção para fazer um teste. Na recepção, vi uma longa fila de jovens espadachins prontos para tentar a sorte para entrar na famosa guilda, o que também me deixou animado, perguntando-me contra quais pessoas incríveis eu teria que lutar. Mas quando foi minha vez de me registrar, a recepcionista zombou de mim por ser um desempregado, alegando que apenas aqueles com a classe de espadachim de alto nível poderiam se registrar para o desafio da guilda. Afirmei que certamente poderia passar no teste deles, mas a recepcionista se recusou a me registrar. Triste, decidi ir embora e vi 3 espadachins de alto escalão entrarem no salão, sendo imediatamente tratados como celebridades. No entanto, eu não me importei realmente com toda aquela encenação, e imediatamente me virei para outras guildas. Mas fui recusado por todos, um por um, com o motivo de não ter uma classe. Cansado, voltei para a cidade, peguei a carta que minha mãe havia me dado e me instruído a procurar a antiga guilda dela, pois eles certamente me ajudariam a encontrar algo. Perguntei-me se minha mãe sabia que eu teria tantos problemas. Mas, de qualquer forma, sou muito grato. Mas antes que eu pudesse ler a carta, a loira se agarrou a mim novamente, dizendo que eles ainda estavam dispostos a me aceitar. Mas eu recusei novamente. Ela realmente começou a implorar para que eu me juntasse à guilda, dizendo para eu considerar como caridade, e apontou para uma linda casa da guilda, dizendo que era a guilda dela. Isso me surpreendeu um pouco, mas a mulher respondeu que a guilda deles, chamada Presa do Dragão, foi a melhor do país por muito tempo, mas recentemente decaiu, e agora é a guilda mais fraca, mas ela queria restaurá-la à sua antiga glória. O nome Presa do Dragão de repente ressoou em minha mente,
quando me lembrei de que minha mãe costumava falar sobre o líder de sua guilda, um espadachim de 2 lâminas que nomeou a guilda Presa do Dragão em homenagem ao seu movimento especial. Rapidamente peguei a carta para encontrar o nome e, de fato, era a guilda que minha mãe estava mencionando. Decidi entrar com ela, o que a deixou muito feliz. Mas assim que entramos na sala, vi um velho bêbado com apenas um braço deitado em um sofá. O homem me disse para ir para outro lugar porque esta guilda estava acabada e foi embora. Enquanto a mulher disse que era o pai dela, que costumava ser o segundo melhor espadachim da cidade, mas desde que perdeu um braço, ele não era mais o mesmo. No entanto, eu a surpreendi dizendo que queria me juntar à guilda. Isso a deixou muito feliz, e ela rapidamente preparou um acordo que eu preenchi e devolvi a ela. Ela leu antes de perguntar por que eu havia deixado a coluna de classe em branco. Foi então que respondi que era porque eu não tinha uma classe. Lilia ficou furiosa e sacou sua espada, alegando que pensara que eu poderia ser um espadachim de alto nível por ter sido tão difícil. Mas antes que ela pudesse dizer mais, a porta se abriu, e uma bela ruiva chamada Rainer entrou na sala. A mulher imediatamente correu para ela, chorando que este desempregado idiota a enganou para entrar na guilda. Isso imediatamente chamou a atenção de Rainer, e ela olhou para mim, dizendo que não esperava me encontrar aqui. Fiquei confuso e perguntei como ela me conhecia, e Rainer pareceu surpresa, dizendo que éramos da mesma vila e que treinamos juntos. Isso ainda não me fez lembrar de nada. Mas, finalmente, percebi que o menino ruivo com quem eu havia lutado tantas vezes antes, não era de fato um menino, mas uma garota. A outra mulher também sabia da história, e perguntou a Rainer se este era o desempregado que a havia derrotado quando criança, pois ela sempre pensou que a história era apenas uma lenda. No entanto, Rainer ainda estava ressentida com a derrota, e me desafiou para uma luta imediatamente. A batalha começou e Rainer imediatamente usou o golpe de dupla lâmina, que eu pensei que poderia combater. Mas para minha surpresa, o golpe de Rainer quebrou minha defesa e atingiu meu peito. Isso me deixou confuso, mas Rainer revelou que ela tinha a classe de espadachim da força, e é por isso que ela podia usar uma espada 5 vezes mais pesada que uma espada normal, o que significava que ela tinha 5 vezes a força em cada golpe. Fiquei impressionado com o fato de ela ainda manter sua velocidade mesmo usando uma espada mais pesada. Mas essa velocidade não era nada comparada à minha própria velocidade. Na próxima vez que ela atacou, criei uma ilusão de mim mesmo para distrair Rainer enquanto eu aparecia atrás dela e a atingia nas costas. Rainer ficou confusa e tentou novamente. Mas o resultado foi o mesmo. Ela não podia acreditar que eu estava usando uma técnica que era usada apenas pelos espadachins de mais alto nível. Enquanto isso, percebi que ela era muito resistente para ser derrubada pelos meus ataques normais. Rainer também sabia disso, e tentou terminar a luta com seus golpes pesados. Mas eu usei o contra-ataque característico da minha mãe, que fez Rainer cair de joelhos e a luta terminou logo depois. Com isso, a atitude de Lilia mudou completamente, e ela me acolheu novamente na guilda deles e me disse que a guilda deles estava atualmente endividada até o pescoço. Para sair das dívidas, eles teriam que participar de torneios e lutar como uma equipe de 3 contra outras guildas que teriam 5 membros em uma equipe. No entanto, eu estava muito animado com a perspectiva de lutar contra oponentes fortes e esperava a oportunidade de aprimorar ainda mais minhas habilidades. Mas foi aí que este vídeo terminou. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima.